Mas vamos lá, o tema de hoje é queimando e, por incrível que pareça, essa passagem queimou no meu coração já há algumas semanas ou alguns meses, não lembro quando foi que ela começou a martelar em mim, mas é algo que chamou muito a minha atenção, é algo que eu já vinha pensando há algum tempo e quando surgiu o desafio de estar aqui ministrando no domingo, eu já estava inclinado para isso, fui orar, fui buscar, jejuar e houve a confirmação de Deus também. E essa passagem ela está baseada lá em Mateus, esse tema está baseado lá em Mateus 3:11. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí em Mateus 3:11. Se você não sabe onde fica Mateus, não é pecado usar o índice, tá, irmão? Mateus 3:11 diz o seguinte, é João Batista falando aqui, tá? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois de mim, depois do arrependimento, virá alguém mais poderoso do que eu, que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O interessante dessa palavra, enquanto eu ia estudando e meditando sobre ela, foi que eu vi que existem duas linhas de pensamentos ali, duas vertentes, que são muito bem fundamentadas e baseadas, que esse fogo que João Batista comenta aqui, que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, um dos lados pensam, esse fogo é o fogo do juízo, é o fogo consumidor, é o fogo que vai acabar com todos os pecadores, é o fogo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, é o fogo que vai acabar com tudo, o fogo do juízo. Por outro lado, tem outra vertente, outro tipo de pensamento que também é muito bem fundamentado, que é o fogo da presença de Deus, o fogo do poder do Espírito Santo, o fogo do ourives ali, né, da purificação. Como, por exemplo, em Atos, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles foram batizados através de línguas de fogo. Então, parando para pensar nessas duas vertentes, né? Ou esse fogo é juízo, ou esse fogo é purificação, é presença de Deus, eu fui refletindo nisso e eu vi que eu concordava com as duas. Só que esse fogo que vai queimar dentro de mim e de você, dentro de nós, quem vai decidir se ele vai ser juízo ou se ele vai ser presença, somos nós. É individual de cada um. Você vai decidir, você vai escolher se esse fogo para você vai ser juízo ou se esse fogo para você vai ser a presença e a manifestação do poder de Deus. E lá em Deuteronômio, Moisés já dá a letra para a gente, em Deuteronômio 30:15. Olha o que está escrito lá. Deuteronômio 30:15. Eu estou lendo na versão NVI, se alguém tiver algum tipo de dúvida. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês,
de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Bom, essa pequena explicação aqui que eu acabei de dar sobre a interpretação que eu tive desse texto enquanto eu estudava, é basicamente isso. Moisés já tinha contado para a gente como é que funciona. Nós simplesmente temos duas opções: ou a morte ou a vida, ou o juízo ou a presença, ou a manifestação do poder de Deus ou uma vida de pecado. E cabe a cada um de nós decidir que tipo de fogo que a gente quer que queime dentro de nós. É o batismo do Espírito Santo? É o juízo? E enquanto eu ia refletindo e lendo também esse texto, voltando em Mateus 3,11, teve algo que me incomodou. Teve algo que eu parei para pensar, que eu anotei isso no meu bloco de notas, e estudando a semana inteira eu fui lembrar dessa frase ontem que estava anotado lá. Inclusive já fica a sugestão, fica a dica: toda vez que Deus falar algo para você, anota na hora. Na hora, não importa onde, vai ser na parede, no bloco de notas do celular, num post-it, num caderno, porque se não fosse importante para aquele momento, ele não te daria naquele momento, ele te daria em outro. Então anota para você não esquecer. E isso que conversou comigo foi: muitos perseguem a presença, mas não querem as águas. Muitos perseguem a presença, mas poucos querem as águas. Em Mateus 3,11, João Batista ele é muito claro: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E às vezes a gente fica tanto nessa de eu quero mais, mas e o arrependimento? Você está se arrependendo para você receber mais? E a gente tende a complicar coisas que são muito simples. E tem aqui 3 coisas que eu anotei, que eu achei muito interessante, que nos ajudam a ficar mais próximo da presença de Deus, de Jesus, de receber esse batismo, de andar com esse fogo queimando em nós, que é o seguinte: o primeiro passo é entender. O que eu preciso entender para estar com esse fogo da presença de Deus queimando dentro de mim? Eu tenho que entender a obra da cruz. Jesus veio aqui na terra para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Antes de Jesus, antes da obra da cruz, Deus ele escolhia pessoas, selecionava pessoas com quem ele ia conversar e se revelar a elas. Mas depois, porque o mundo estava tão pecaminoso, estava tão distorcido, que ele precisava selecionar pessoas, porque Deus ele não habita onde tem pecado. Deus não conversa com quem está em pecado. Então ele selecionava pessoas específicas para ele estar conversando. Mas na obra da cruz, Jesus, que estava lá, suavão no céu, estava tranquilo lá, andando em rua de ouro, e estava lá, santo, 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 estava lá junto com Deus, desfrutando da plenitude. Ele veio para a terra para receber todos os nossos pecados, para que nós fôssemos justificados. Ele veio aqui para sofrer, para ser torturado por mim e por você, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso ao Pai. Então nós precisamos entender a obra da cruz, nós precisamos entender o que é isso. Que a partir do sacrifício de Jesus, que levou sobre si todas as iniquidades e os nossos pecados, a partir disso, quando a gente reconhece Ele como nosso Senhor e Salvador, nós entendemos que nós somos limpos, nós somos lavados, nós somos purificados. Se você entendeu isso, você está um passo mais próximo do fogo da presença de Deus. Segundo ponto, muito importante, crer. Não adianta nada eu estudar, eu ler, eu aprender, eu entender, mas não crer e não ter fé. Não adianta nada. A fé é algo tão poderoso,
tão forte que a Bíblia, está escrito na Bíblia que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai falar para o monte, vai daquele lado porque ele vai para o outro lado que ele vai. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver o tamanho de um grão de mostarda, depois vocês pesquisam aí, mas é um negocinho minúsculo. É menor do que um grão de arroz, só para referência aí de vocês. É muito pequeno e se torna uma das maiores árvores. Então nós precisamos entender e crer no que a obra da cruz significa, nesse sacrifício de Jesus, crer que nós somos justificados. E terceiro e último ponto, para que nós cheguemos mais perto desse fogo da presença de Deus, é obedecer, que é basicamente o princípio de toda a Bíblia. Obedecer. A gente tem que obedecer os mandamentos de Deus, a gente tem que obedecer como Jesus nos ensina a andar, a caminhar, a agir, a pensar, a orar, a resolver conflitos. Tem algo até que eu gosto de comentar em relação a essa questão da obediência. Já comentei em GCM, já comentei em discipulado, que se a gente pegar a Bíblia de capa a capa, é impossível fazer isso, tá, gente? Só para deixar claro. Mas, hipoteticamente, se a gente tirar a fé da equação, se a gente pegar a Bíblia para ler os ensinamentos dela, o que a gente vai aprender? Vamos aprender a ser pessoas honestas, vamos aprender a ser pessoas retas, direitas, transparentes, vamos aprender a como escolher o nosso cônjuge, vamos aprender como escolher os nossos amigos, vamos aprender a como educar os nossos filhos, vamos aprender a como administrar as nossas finanças, vamos aprender a como ser um bom funcionário ou um bom empresário. É tudo isso a Bíblia que ensina para nós. E quando você tem fé lendo a Bíblia, você recebe mais uns bônus aí ainda. Então nós precisamos obedecer. Você quer ser parecido com Jesus? Quer ser cristão? Porque crente até o diabo é. Crente é quem acredita que Deus existe. Cristão é quem é parecido com Jesus. Então você precisa obedecer. E ainda refletindo sobre isso, que muitos perseguem a presença, mas poucos as águas, tem algo que tem sido falado muito nesses últimos anos, nos últimos meses, né? Acho que a cada semana que passa é um assunto que fica mais em alta aí, que é o avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento. Às vezes a gente fica clamando por um avivamento, fica desejando um avivamento, mas para que esse avivamento aconteça, é necessário que haja arrependimento genuíno, quebrantamento. Com Deus não existe jeitinho, não dá para dar jeitinho, não dá para driblar Deus, não dá para dar olé em Deus. Recentemente, a gente viu no começo desse ano o avivamento lá na Universidade de Asbury. E eu lembro que naquela época eu fui pesquisar sobre o assunto. E algo que me chamou muito a atenção é que aquele era um culto normal como qualquer outro. Era mais um dia normal como qualquer outro. Mais uma rotina normal como qualquer outra. Até que, de repente, rolando o culto, uma pessoa decide se quebrantar, confessar os seus pecados e se arrepender de quem ela era. E a partir dessa iniciativa, desse quebrantamento dessa pessoa, outras começaram a se quebrantar, a se arrepender, a confessar os seus pecados. E aquele ambiente começou a ser mudado por causa dessas atitudes e foi inundado com a presença de Deus. E aquele culto que era só mais um na semana, que era só mais uma rotina, que era só mais um culto, de repente não acabou. E durou por 2 semanas. Por causa de uma atitude de arrependimento. E o mundo todo, né,
ficou extasiado. Olha lá em Asbury, olha o avivamento, olha só o que está acontecendo, olha as curas, os milagres, as maravilhas. E glória a Deus por causa disso, é excelente, é ótimo. Eu também, quando estava acompanhando aquilo lá, eu ficava extasiado. Mas o avivamento de Asbury aconteceu por 2 semanas e a gente já ficou chocado. Nossa, um culto que não acabou por 2 semanas. Só que quando a gente pega na história geral, quando a gente vê relatos do avivamento de País de Gales, ele é considerado como um dos mais curtos da história. E ele durou 2 anos. O avivamento de País de Gales é considerado um dos mais curtos e ele durou por 2 anos. E algo que tem me incomodado para que nós desfrutemos desse fogo, batismo no Espírito Santo e desse avivamento que eu vinha orando, é a falta de paternidade em Deus. Talvez nós não entendemos ainda quem nós somos em Deus e o que nós precisamos fazer para chegar mais perto dele. E é até engraçado, né, que acho que nas 2 últimas semanas foi falado sobre paternidade aqui. Então vamos abrir lá em Romanos 8:16. Romanos 8:16 diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha esse versículo 19 agora, presta muita atenção nisso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em outra versão, na Almeida Revista Atualizada, esse versículo 19 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Cara, isso é muito forte. E sabe quando que isso vai acontecer? Quando que os filhos vão ser revelados? Quando a gente tomar o nosso lugar de filho. Quando a gente reivindicar as promessas de Deus e tudo aquilo que Jesus disse que nós faríamos. A Bíblia fala, relata, está escrito ali nos evangelhos. Jesus, durante o seu ministério, fez tantas coisas, tantos milagres, tantas maravilhas, tantas palavras de conhecimento, tanta coisa, ele fez tanta coisa em 3 anos, porque ele começou o ministério dele a partir dos 30 e subiu aos céus com 33. Em 3 anos ele fez tantas coisas que não caberiam em todas as páginas do mundo serem escritas. E aí esse mesmo Jesus que fez tudo isso, ele vira para mim e para você e fala: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. E recentemente eu, olhando lá meu Instagram, me deparei com uma frase. Agora até, eu costumo seguir bastante conteúdo cristão, né? E até o algoritmo deu uma atualizada e ele tem recomendado até páginas que a gente não segue, mas que tem temas parecidos com o que a gente segue, né? Então,
a frase que eu vi ali diz o seguinte: a pessoa que ficarei mais chocado em ver no céu será eu mesmo. Aí eu olhei essa frase, e de primeiro assim, quando só bati o olho eu falei, pô, filosófico, né? Só que eu percebi que estava algo estranho. Aí eu li de novo: a pessoa que ficarei mais chocado em ver no céu será eu mesmo. Aí eu falei, eu não sou. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro, cordeiro com Jesus, eu tenho certeza da minha salvação. Aí eu li de novo: a pessoa que ficarei mais chocado em ver no céu será eu mesmo. E daí eu falei, Deus, não sei quem é essa pessoa que falou essa frase, mas tem misericórdia da vida dela. Não faço ideia de quem é o autor. Mas essa é uma frase completamente órfã. Essa pessoa não entendeu o que foi o sacrifício de Jesus na cruz, não entendeu a obra da cruz, não entendeu que Deus é pai dela, não entendeu que ela pode ser salva se ela quiser. E é isso que tem me incomodado nesses últimos tempos, essa falta de reconhecimento de que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, que através da obra da cruz, através de um relacionamento com Jesus, através de um relacionamento com o Pai, nós podemos desfrutar de todas as promessas dele. Só que pelo outro lado, quando a gente vê pelo fogo do juízo, se você não tem essa vida de comunhão com Deus, se você não tem essa vida devocional, e eu não estou falando a vida devocional só aquele tempo que você tira lá no seu quarto, que está em Mateus 6,6, mas uma vida de devoção. Cristão não é só ser cristão aqui, culto de domingo e segunda-feira quando você vai para o G100. Cristão é um estilo de vida, é todos os dias. É você ser cristão enquanto marido, enquanto funcionário, enquanto estudante, em todas as áreas da nossa vida. E eu vejo que atualmente a igreja tem estado órfã, porque ela tem se encostado muito nos líderes, supervisores, pastores, e esperado que eles façam tudo, enquanto a gente vem aqui, a gente senta, a gente ouve, a gente levanta, come um negocinho e vai para casa. Lá em Efésios 4:11, do 11 ao 12, diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí eu já perdi as contas, inclusive eu já passei por isso também. Já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi, meu Deus, qual será que é o meu ministério? Será que eu sou pastor? Será que eu sou profeta? Será que você é apóstolo? Será que é mestre? E agora, o que eu faço com a minha vida, Jesus? Tudo bem, pode ser que você tenha ali uma predisposição para algum ministério, mas de maneira geral, o nosso ministério, o seu ministério é ser santo. Os santos vão cumprir com a obra, os santos vão cumprir com o ID. E aí a gente fica na cadeirinha, vendo o que o pastor vai falar e esperando depois que ele vai lá orar pelo irmãozinho no hospital. Você não tem Jesus? Por que você liga para o pastor ir lá orar? Ora você! Você não tem Jesus? Por que de madrugada, quando o irmãozinho do teu G100 lá em demonia, você liga para o pastor? Quem discipula o cara é você, vai orar você.
Teve uma vez que eu vi uma pessoa, não vou falar se é de Londrina ou daqui, fica no ar. Mas uma vez eu vi uma pessoa ligando pro meu pai, é um irmão assim que, já tem mais de 30 anos de igreja. O cara tava lá, tô com um parente aqui no hospital e tal. Pastor, pode vir aqui orar? Aí tudo bem, faz parte. Mas eu lembro que eu estava almoçando ali, junto com o meu pai, e eu questionei o meu pai nesse momento. Eu falei, mas por que você tem que ir lá? O cara que é parente do cara, o cara que conhece o cara já está lá. Ele que ora, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, habita nele também. Se ele tiver nessa vida de devoção voltada para Jesus. Então, às vezes, a gente fica se escorando nos nossos líderes, fica se escorando nos nossos supervisores, fica se escorando no pastor, enquanto a igreja, de maneira geral, que era para estar fazendo algo, está esperando 3, 4, 5, 10 fazer. Hoje nós estamos aqui, umas 300 pessoas, talvez? Imagina se nós, essas 300 pessoas, estivessem aí pela cidade queimando por Jesus, carregando a presença dele. O que não ia acontecer em Paranaguá? O que não ia acontecer com a criminalidade? O que não ia acontecer com o tráfico de drogas? O que não ia acontecer com a corrupção? O mandamento do ID é para todos, não é para o pastor, não é para apóstolo, não é para eles também, claro, mas eu digo que não é responsabilidade exclusiva deles. E muitas vezes, nós estamos igual o povo, quando estava andando junto com Moisés, lá em Êxodo 20. Êxodo 20, 18. Olha o que diz em Êxodo 20, 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que nós não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura que Deus se encontrava. Cara, se eu não me engano, no Antigo Testamento, antes da obra de Jesus na cruz, como eu já expliquei, depois da obra de Jesus, depois da obra da cruz, nós temos livre acesso ao Pai. Mas no Antigo Testamento, se eu não me engano, essa é a única vez que Deus desce para conversar com todo um povo, que não foi somente com aquelas pessoas selecionadas que tinham acesso a Ele. Deus Ele veio à terra para ter contato com todo um povo, mas o povo, diante daquela oportunidade, tomado pelo medo, falou: Moisés, vai lá você, irmão. Tá doido esse monte fumegando aí? Fala depois, conta pra gente o que Deus falou lá, mas eu que não vou subir nesse trem. E aí o que aconteceu depois? O povo, em vez de estar desfrutando da presença de Deus, que a Bíblia deixa muito claro, para livrar eles de pecar, quando Moisés desce desse monte, estava lá, um ídolozão e o povo pecando. Então a gente precisa ter esse coração arrependido, para que nós possamos queimar de amor por Deus, queimar pela presença de Deus, porque senão eu tenho uma triste notícia para te dar.
Se você não estiver queimando de amor, queimando pela presença, queimando com a manifestação do Espírito Santo, fatalmente você vai estar queimando pelo juízo. Se você está contente com a sua vida de pecado, se você está contente fazendo as coisas erradas, se você não quer abrir mão da sua vida pecaminosa, do que vai contra a palavra de Deus, com Deus não tem jeitinho. Ou é um, ou é outro. Ou você vai queimar no juízo, ou você vai queimar na presença. E algo que no início da minha caminhada cristã, eu nasci em berço cristão, né? Mas, infelizmente, eu demorei um pouquinho a ter o meu encontro real e verdadeiro com Jesus. Afinal, a experiência com Ele é individual de cada um. Não interessa se os meus pais eram pastores ou não. Mas no início da minha caminhada, quando eu comecei a ver e a experimentar esse sobrenatural, essas curas, milagres, maravilhas, eu fiquei doido. Eu falei, eu quero ver isso todo dia. E, de alguma maneira, lá no fundinho, aquilo era o que estava me movendo. Eu ia no mercado orar porque eu queria ver o milagre acontecendo. Eu via alguém na rua, eu ia orar porque eu queria ver aquilo acontecendo com a pessoa. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala que muitos curarão em meu nome, muitos expulsarão demônios em meu nome, mas quando chegar lá na hora, irmão, ele vai virar para esse tipo de pessoa e vai falar, sai daqui, não te conheço. Então, qual que tem sido a motivação do nosso coração, pelo que o seu coração tem queimado? Porque Jesus era movido por compaixão. Jesus, ele foi o maior líder e o maior servo de toda a história. Ele é um modelo o qual nós temos que seguir. Tudo bem, tem pessoas que a gente às vezes se identifica, admira, e é ótimo isso também. Mas acima disso, Jesus tem que ser a nossa referência. Jesus tem que ser o nosso alvo. É em Jesus que a gente tem que estar focado. E Jesus era movido por compaixão. E quando eu entendi isso, rapaz, acho que eu nunca falei tanto perdão para Deus na minha vida. Porque daí quando você vê alguma pessoa passando dificuldade, você não vai orar por ela, estou com uma dor de cabeça. Você não vai orar para a dor de cabeça ir embora só porque você quer ver a dor de cabeça indo embora. Só porque você quer ver o sobrenatural acontecendo. Tudo bem, isso faz parte, mas essa não deve ser a motivação. Você tem que orar por compaixão àquela pessoa. Deus, essa pessoa está sofrendo. Deus, essa pessoa está com dor. Então eu vou orar aqui para que ela receba o teu amor, receba a cura e tenha uma experiência contigo, tenha um encontro contigo, entregue a sua vida a ti. Essa tem que ser a nossa motivação. E já encaminhando para o final, a banda pode ir subindo. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas experiências com Deus, o nosso relacionamento com Deus, isso não são só para nós, mas tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, assim como a gente leu em Efésios. Então, se você tem um dom de cura, irmão, não é só para você sair curando por aí, só por curar. Não, é para que você impacte as vidas das pessoas e através daquela cura ela conheça Jesus, o amor dele pela vida dela. Nós precisamos ter esse entendimento de que se eu tenho uma palavra de conhecimento, essa palavra de conhecimento não é um dom que eu tenho, é um dom que eu vou servir o meu irmão com ela.
E muitas vezes a gente demora a ver esse avivamento ou algo nesse sentido, porque a gente está igual os fariseus, que João Batista exorta, em próprio Mateus 3. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto e mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Muitas vezes a gente está como os fariseus, declarando com a nossa boca, louvando, erguendo a mão, mas daí chega na segunda-feira, vai fazendo tudo errado. O que adianta você vir aqui todo domingo? O que adianta você estar em todo G100, você está ouvindo a palavra, mas você não colocar isso em prática, você não obedecer? Então, nessa noite, é uma noite de decisão, que ou você vai experimentar o fogo da presença, do ourives, da purificação, ou você vai receber o fogo do juízo. Com Deus é assim, ou é um ou é outro. Ou você se entrega de cabeça, ou nem adianta. E depois eu quero fazer uma oração com vocês, depois dessa música que a banda vai tocar. Já está tudo pronto? Vai orando aí no seu lugar, vai pedindo para Deus revelar o que você precisa mudar, o que você precisa se arrepender. Porque assim como o Gil falou no início do culto, hoje é uma noite de libertação, hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de batismo no Espírito Santo. Hoje é uma noite que a gente vai queimar junto por Jesus. E que nós vamos sair daqui nessa noite e amanhã, na segunda-feira, a gente vai queimar mais. E na terça-feira vamos queimar mais. E na quarta-feira mais. E na quinta-feira mais. Porque nós vamos estar tão apaixonados por Jesus que vai ser lá como o Asbury, por exemplo. Um movimento vai começar e vai ser intensificado. E que não tenha fim, no nosso caso. Que não dure só 2 semanas. Mas que a gente leve Jesus para o próximo. Que a gente leve Jesus para Paranaguá. Que a gente leve Jesus para o Paraná, para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. Para de se escorar no seu Moisés. Eu não sei qual é o seu Moisés, eu não sei atrás de quem você está se escondendo, mas assim como foi com o povo de Israel, Deus quer ter um encontro com você. Ele não quer ter um encontro só com o seu pastor ou só com o seu líder, é com você. Então hoje é uma noite de decisão, para que nós venhamos nos arrepender mais uma vez dos nossos pecados e possamos ser moldados por Deus, por esse fogo do Espírito Santo. Fica de pé no seu lugar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Paizinho, nós somos os teus ministros. Não negue o seu fogo, papai. E nós oramos nesse momento por um batismo do teu Espírito Santo, Paizinho. Por arrependimento verdadeiro, genuíno, Paizinho. Por uma metanoia, uma transformação de mente, transformação de caráter, transformação de atitudes, papai. Nós oramos para que a partir dessa noite, nós venhamos ser os teus servos capacitados para cumprir com o ID, papai. Nós oramos para que nessa noite nós venhamos queimar pela tua presença, Paizinho.
Que no ambiente onde nós estivermos, por onde nós passarmos, esse ambiente venha a ser contagiado pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, nós te pedimos que o Senhor venha nos usar como as Tuas ferramentas, Paizinho. A Tua palavra fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Nós te pedimos, Papai, tem misericórdia das nossas vidas e não deixe que o nosso amor esfrie por Ti, mas que a cada dia que passe essa chama venha a ser cada vez maior. Em nome de Jesus, nós somos os Seus ministros, Papai. Não negue o Seu fogo, não negue a Sua presença para nós, Senhor. Em nome de Jesus, que através das nossas vidas serão saqueadas do inferno e convertidas a Ti, Paizinho. Que o sobrenatural para nós venha a ser natural, Papai. Assim como Jesus disse que nós faríamos, Paizinho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hebreus 12, no versículo 28 e 29, diz assim: viram o que conseguimos? Um reino inabalável. Conseguem entender como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverentes na presença de Deus. Pois Deus não é um espectador indiferente. Ele está ativamente limpando a casa. Ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo que precisa ser queimado. E não vai desistir até que toda a sujeira desapareça. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele não desiste das nossas vidas. E enquanto Ele não nos limpar, nos purificar, Ele não vai desistir. Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio fogo. É o que diz o texto de Hebreus 12, 28 e 29. E quando eu me lembrava dessas coisas, o fogo, quando ele vem para o ouro, ele não queima o que é bom, ele queima o que é ruim. Ele queima aquela escória do ouro. E é isso que Ele está fazendo nesta noite. Ele está queimando o que é ruim. Ele está queimando aquilo que não presta. Amados, o que acontece nessa noite, ou o que vem acontecendo em cada reunião que nós temos tido aqui, é Deus nos empurrando, Deus nos mostrando. O trabalho de Deus nesses dias é acender o fogo, mas a manutenção é responsabilidade nossa. Nós não podemos jogar esta responsabilidade para Ele. Ele acende o fogo, mas a manutenção é minha, é sua, é nossa, como corpo de Cristo. Por isso nós precisamos nesses dias entender que é fogo no coração, e essa luz, esse entendimento e essa revelação na nossa mente. Quando nós temos esse fogo no coração e a revelação da palavra de Deus, nós podemos sim crer que nós somos herdeiros, somos filhos, que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós podemos avançar, nós podemos romper, nós podemos pisar em serpentes e escorpiões. Nós não seremos atingidos, não seremos abalados. Eu creio assim nesta palavra, eu creio como está escrito. Nós somos transformados por este fogo poderoso que vem do alto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dar a sua melhor salva de palmas nesta noite a esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem tocado os nossos corações. Não se esqueça disso. O trabalho de Deus é acender o fogo, e a manutenção desse fogo aceso é nossa. Por isso, alinhe-se com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém e amém. Você pode se assentar. Última semana, estamos juntos.
Se você conhece alguém, me procure e vamos